para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Amém? Amém. Glória a Deus. Apocalipse é um livro de alto teor simbólico. Não que tudo seja simbólico, mas ele tem muita simbologia. A palavra diz que Jesus vem como ladrão. E o livro do Apocalipse ele vai fazendo um contexto paralelo com os evangelhos, as cartas paulinas. O apóstolo São Pedro fala também dessa vinda do Senhor como ladrão. E os leitores da Bíblia bem sabem a revelação mais profunda que tem acerca disso na Escritura, ou pelo menos aqui eu enxergo ser mais profunda de Jesus vindo como ladrão, é 1 Tessalonicenses capítulo 5, onde o Espírito de Deus usa Paulo para dizer que Jesus vem como um ladrão, e quando todos disserem paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida. De modo algum escaparão. Mas vós, no mesmo instante ele se volta para outro auditório, não estáis em trevas, para que aquele dia, que dia? Do Senhor como ladrão, não vos surpreenda. Logo nós entendemos pela palavra que a vinda do Senhor como ladrão irá surpreender. Porque quando o ladrão vem, você é surpreendido. Ou ele vai dizer, que dia vem? Quando der fé, roubaram a televisão. Aleluia. Mas a igreja está de sobreaviso, vigie. Por isso Paulo diz, vocês não serão surpreendidos, porque vós sois da luz e não das... Quem é das trevas? O mundo. Então há um povo que está nas trevas e há um povo que está na... Há um reino das trevas e um reino da... Amém. Louvado seja Deus. E o texto continua, bem-aventurado, feliz é aquele que guarda as suas vestes. E aqui se você fizer a aplicação literal, o negócio já começa... Tem pessoas que aplicam literal esse texto. Eu vi uma irmã dizer uma vez que ela não dormia com camisa nem de manga. Sem manga. Coitada. Eu tentei explicar ela, sabe? Ela disse, ó irmão, até para dormir minha camisa, a minha blusa é assim. Talvez ela entendeu esse texto de forma literal. E nesta noite, você vai entender a revelação da palavra. Porque a coisa boa é compreender algo. Quando você compreende algo, o medo sai, as barreiras caem. Sabe? Tem irmão que ele tem aquela aparência fechada, mas quando você conversa com ele, você compreende ele, aí você diz, Marquinhos é uma pessoa tão boa, porque você não conhece ele. Aí alguém diz assim, Marquinhos é sisudo, é. Não, aquilo é gente boa demais. Ó. As pessoas falam isso muito com o Zé Di. Diz que aquilo é um negão, gente boa. Trabalho com ele há 9 anos. Sabe? Porque a pessoa não conhece a pessoa. Assim é a palavra. Tem pessoas que dizem, Apocalipse, misericórdia. Não, é porque você não conhece. Louvado seja Deus. Bem-aventurado aquele que guarda. A palavra guardar, ela tem por significado atender cuidadosamente, tomar conta, manter alguém no estado que está, ou algo. Então, quando a Bíblia está falando em guardar, é alguém que está mantendo. Por exemplo, eu falei algo para o Estefânio e ele está vigiando e está mantendo aquilo fielmente que eu falei. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Entenda esse sentido dessa palavra que vai lhe ensinar em muitas outras
interpretações bíblicas dentro do próprio livro, que não é o caso agora. Louvado seja Deus. As suas vestes, aí eu quero frisar mais nesse ponto. Marcelo, se as vestes não é vestes físicas, que vestes são essas? Que o homem não pode se achar sem ela quando Jesus vier. Ou melhor, o homem não, o povo de Deus, os seus servos. Porque isso aqui é para quem tem compromisso com Deus. E para quem não tem ainda, Marcelo, uma aliança, arrependa-se, se converta, pois é chegado o reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A mensagem para quem está de fora não tem outra. Se arrependa. O irmão acabou de ler aqui. Quem nos apartará do amor de Cristo? Mas ele está falando ali para um colegiado, um povo que tem uma aliança com Deus. Está falando ali para um povo que tem uma aliança com Cristo. E o texto que ele leu diz assim: Deus nos dará todas as coisas por Ele. O povo, tudo é nele. Tem que estar nele. Estando em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram. Louvado seja Deus. Efésios 1 vai dizer que Ele nos elegeu nele. Guarda as suas vestes. Louvado seja Deus. A palavra veste, no sentido espiritual, ela dá já um entendimento. A gente vai lá para o princípio de Adão lá, né? Quando Adão pecou ali, viu a sua nudez, teve vergonha de Deus ali e tal, se escondeu. Todo homem caído, ele tem esse sentimento de culpa. Quando alguém fala em Deus, ou se encontrar com Deus, ou lê a Bíblia, ele fica meio que... Eu não vou não, eu não vou hoje não, não quero não. É um fastio, não é assim? Para as coisas espirituais. Eu, você, nossos parentes, é assim ou não é? A pessoa sabe que é bom, mas é meio que fastio, sabe? Eu fico triste quando eu estou pregando para a pessoa e ele fica meio que cortando em outros... Ele tá tipo assim, dizendo, não quero mais não. Deixa eu me esconder aqui um pouquinho. Não mostre meu erro não, pela palavra. Isso é um sentimento de culpa que o ser humano caído tem. É a nudez dele. A palavra ela vai mostrando como um espelho o contexto de desgraça que o homem está inserido. Mas Cristo é a nossa justiça, diz a palavra. E quando você aceita Cristo, você é inserido em seu corpo. Linguagem corporativa, a Bíblia fala sobre isso. Unidade composta. Oração do Getsemane. João 17. Pai, assim como eu e ti somos um, que ele seja um conosco. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz lá em Pedro que assim como ele, que é o cabeça desse corpo, é santo, sejai vós santos também. Nas saudações de Paulo às igrejas, em quase todas as cartas está escrito: eu, Paulo, saudo os santos que estão em Roma. Aleluia. Então não se admire, nem se assuste se eu disser assim: eu saldo os santos que estão na Caatinga. Glória a Deus. Ou na Barra da Cobra, no Alto Celestino. Aleluia. Porque a Bíblia nos chamou à santificação, que é a separação. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo para você entender um pouco acerca dessa vestimenta. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo de número 12 e 14.
Colossenses capítulo 3, 12 e 14 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Vou ler o 13 também. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façai vós também. 14. E sobretudo, isto, revesti-vos da caridade, que é o vínculo à perfeição. Louvado seja Deus. Nós temos que estar revestido agora. Não somente pela fé da justiça de Cristo. Porque o revestimento da justiça que provém do Cordeiro é pela fé. Mas de obras. De obras. Não para ser. Mas por quê? Somos filhos de Deus. Glória a Jesus. Muitos cristãos, eles só lê Efésios 8, só aquele versinho que diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. Alguém caça aí, por favor. Mas o outro verso diz assim: pois somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para boas obras. Louvado seja Deus. A palavra também vai nos mostrar lá no Evangelho. Alguém vai caçando aí, irmão. Efésios 8, 2 e 8. Leia. Acho que é o 8, 9 e o 10. Leia. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andesse. Amém. Aleluia. Você não foi salvo pelas obras. Qual a necessidade de salvar alguém? É se ele tiver perdido. Então o ser humano ele vive um contexto de perdição. Então a salvação é pela graça, o favor de Deus. Mas Jesus disse o que é Nicodemo? Necessário nascer de novo. O que é a convenção? É a chamada de Deus ao homem a ele ser gerado pela palavra. Aleluia. A palavra de Deus chama o pecador do mundo para gerar ele de novo. Para limpar toda nó de conceito errado da mente dele, que ele aprendeu no mundo maligno. E agora, ele ser uma pessoa agora gerada, está lá em Efésios, na justiça, verdade e santidade. Louvado seja Deus. E ele se reveste dessas ações, dessas obras de benignidade, longanimidade, que tem tudo a ver com os frutos do Espírito, de Gálatas 5. Aleluia. Louvado seja Deus. E como eu estava dizendo lá em Mateus 22, lá conta uma parábola das boldas. E as boldas tem tudo a ver com a vinda de Jesus. Que o rei manda, Mateus 22, manda o convite. E uns dizem eu não vou porque eu comprei uma fazenda. Outros dizem não, eu me casei. Outros espancam o servo. Aí o Senhor diz, mas minha festa está pronta. Vá pelos becos, ruas, chame a todos. Encha a minha casa. E quando os convidados chegam, a palavra vai dizer que o rei sai na primeira sala, dentro daquele contexto que era a sala que recebia os convidados para depois entrar. Aí vê um homem sem as vestes nupciais. Assim, como é que você entrou aqui? Sem as vestes? Amarre ele. Jogue ele nas trevas exteriores. E lá haverá pranto e ranger de... Louvado seja Deus. Em Apocalipse 19, falando da vinda de Jesus e das bodas do Cordeiro, porque lá está escrito assim, é chegada as bodas do Cordeiro.
Bem-aventurado aquele que é chamado para ela. A palavra diz assim, que a sua noiva, a sua esposa, ela se preparou, ela se vestiu de um linho fino. E o linho fino, está escrito lá, que é o quê? É os atos de justiça, as obras de justiça dos santos. Então, que veste é essa que a Escritura nos fala? Ações santas, justas, verdadeiras, que um cristão que vivia em uma vida miserável, um homem que vivia uma vida miserável no mundo, foi resgatado por Cristo, foi lavado, remido, limpo pelo sangue de Jesus, para viver uma vida agora de santidade diante de Deus. Aleluia. No dia da ceia, aquela irmã estava cantando. Um hino muito bonito, e ela tinha uma voz muito bonita. E ela dizia assim, Ele é a glória, lembra? E eu meditava assim, Senhor, nesse momento nós não estamos dando a glória ao Senhor. Nós estamos cantando a glória. Porque a tua palavra diz em São João capítulo 15, quando fala ali dos frutos da videira, que sabe quando é que é dado glória a Deus? Quando eu frutifico. Pelos vossos frutos é glorificado o nome do meu Pai. Então nós estávamos cantando a glória. A glória a Deus é dada pelos meus frutos. Você sabe o que é alguém olhar para você e dizer assim, eu louvo a Deus pela sua vida. Daniel, louvo a Deus pela sua vida. Maria, Francisco, Antônia, José, que bom que você chegou. Meu Jesus. Glória a Deus. Oh, que bênção. Eu louvo a Deus por ter Zé Ribeiro aqui. Aleluia, Jesus. Eu olho para Zé Ribeiro, ele não tem nada Aleluia. materialmente falando. Mas a essência de Deus na vida dele e dela faz a diferença. Glória a Deus.